Olá pessoal, hoje vamos falar a respeito de alguns motivos que levaram ao enfraquecimento do feudalismo, do sistema feudal, ali na Europa, a partir do século XIV. Lembrando que o regime feudal ele teve o seu auge, ele se consolidou ali na Europa entre os séculos 9, 10 e 11. Esse foi o período de consolidação do sistema feudal. Todavia, a partir do século XIV, uma grave crise atingiu a Europa e essa crise desencadeou mudanças profundas em toda a sociedade europeia. Portanto, vamos abordar alguns motivos que levaram ao enfraquecimento do sistema feudal. Primeiro motivo, prejuízo na produção agrícola. Segundo motivo, crescimento da população. Terceiro motivo, fome. Quarto motivo, uma pesada carga de impostos. Quinto motivo, revoltas populares em toda a Europa. Sexto motivo, a Guerra dos 100 Anos. Sétimo motivo, a peste negra. Oitavo motivo, mão de obra escassa. Nono motivo, o preço alto dos produtos. Então, todos esses fatores, todos esses motivos desencadearam o enfraquecimento do feudalismo, no caso do prejuízo na produção agrícola. Esse prejuízo foi causado em virtude das quedas bruscas nas temperaturas em todo o continente europeu. Então, baixas temperaturas, chuvas torrenciais, cheias, exaustão do solo em decorrência da pressão demográfica levaram a um grande prejuízo na produção agrícola. No que se refere ao crescimento da população, segundo alguns historiadores, entre o ano 1000 e o ano 1300, a população europeia dobrou. Por quê? Entre esse período, a população europeia passou de 22 milhões de habitantes para pouco mais de 50 milhões. Então, em 3 séculos, a população mais que dobrou. Houve um crescimento vertiginoso na população. Fome. A população, nesse período, a população cresceu mais do que a produção de alimentos. Consequentemente, houve fome na Europa, como a verificada entre os anos 1315 e 1316. Concernente à alta de impostos, os senhores feudais, nesse período, aumentaram o valor das taxas e obrigações. Quanto às revoltas populares, esses protestos, essas revoltas foram ocasionadas pelos constantes aumentos de impostos para os camponeses pagarem. Então, os senhores feudais aumentavam as taxas, aumentavam os impostos, as obrigações, e a reação dos camponeses foi promover revoltas, foi promover protestos em várias regiões da Europa. Também houve a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, do ano 1337 a 1418.
1553. Também tivemos, nesse período, a peste negra. A peste negra foi disseminada, atingiu a Europa a partir do ano 1348 e se espalhou por todo o continente. Cerca de 25 milhões de pessoas morreram só na Europa em decorrência da peste negra. Também a mão de obra se tornou escassa. Por quê? Por conta das mortes. Só na Europa, a peste negra matou 25 milhões de pessoas. Então, houve uma redução na população europeia entre o ano 1300 e o ano de 1400. No início de 1300, a Europa tinha 50 milhões de habitantes e em meados de 1400 foi reduzido para pouco mais de 35 milhões. Então, a mão de obra se tornou escassa por conta das mortes. E por último, os preços dos produtos aumentaram. Ocorreu um aumento geral nos preços dos produtos, uma vez que muitos deles se tornaram escassos ou de difícil obtenção. Então, esses motivos, a soma de todos esses fatores, de todos esses motivos, levaram ao enfraquecimento, levaram à desagregação do sistema feudal, do feudalismo.